Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer ao deputado Maurício Carvalho e te parabenizar pela iniciativa, né, de estarmos aqui hoje. Para mim, é uma pauta extremamente importante. Quem me acompanha já sabe. Há muito tempo a gente vem falando dessa demanda, dessa importância. Também quero cumprimentar Sérgio Gonçalves, nosso governador em exercício, sempre muito atuante lá no governo do estado, junto com o nosso governador Marcos Rocha. Fabrício, que a gente já se conhece, né? Justamente da minha busca de vir aqui em Brasília em relação à ponte, e sempre estou no WhatsApp aí perturbando ele, buscando esclarecimento. E a nossa bancada federal toda aqui, agradecer, parabenizar o Lebrão, que é um deputado também muito atuante, é uma pauta que ele vem carregando não de hoje, mas de muito tempo, e todos os deputados que, num só corpo, numa só voz, faz o mesmo sentido. E a nossa bancada estadual aqui presente, né, deputada Alain, onde eu tenho muito carinho, deputado Afonso, deputada Lebrinha, deputada Ieda e as assessorias, deputada Rosângela. E hoje eu gostaria só de abrir os slides ali, se o servidor pudesse, porque eu gostaria de a oportunidade, Maurício, da gente falar da questão econômica, porque quando a gente fala da ponte binacional, nós temos uma questão de tratado, a gente tem... Pode passar o próximo slide. A gente fala de uma questão de... Mas eu quero falar da questão econômica. Fabrício, na região de Guaiará-Mirim, Bolívia, são 5 milhões de habitantes. Nós hoje, por que eu falo da viabilidade econômica dessa ponte? Porque nós hoje a gente não tem um modal logístico, e esse modal logístico ele é extremamente significante para a nossa região, tendo em vista que Rondônia e Mato Grosso é extremamente produtivo. Aproveitando que tem representantes da Bolívia aqui, através dessa ponte, o Brasil vai ter o acesso ao Oceano Pacífico. A gente sabe que ali, através do Porto de Arica. Nós temos hoje, a gente falava muito da ponte, a parabenizar todos os parlamentares que já passaram, mas infelizmente que antes, do outro lado, não tinha toda a infraestrutura que hoje tem. Lá de Guaiará-Mirim a Ribeiralta, ela já está pavimentada, conforme eu já te falei sobre essa situação. Isso faz uma viabilidade de você realmente ter uma ponte que ela vai ter uma interligação de continuidade. Posteriormente, para o lado da Bolívia também, com a ponte, a gente consegue a Bolívia entrar pela 319 e automaticamente ter acesso ao Oceano Atlântico. Porque hoje, infelizmente, a gente acaba indo pelo Canal do Panamá, a Bolívia precisa passar pelo Canal do Panamá e acaba tendo uma viabilidade assim, não tem viabilidade econômica porque o custo é muito alto. Pode passar para o próximo slide. Falando um pouquinho dessa situação, por que eu falo que a ponte é extremamente importante? A gente fala de ureia, de cloreto de sódio e, principalmente, a Bolívia tem um mercado consumidor de 5 milhões de habitantes que precisa dos nossos alimentos. Nós temos soja, nós temos arroz, nós temos feijão, nós temos uma produção altíssima. Na nossa região, hoje, dentro do estado de Rondônia, o nosso governador sabe muito bem, nós temos o segundo maior silo hoje na região de Nova Mamoré, porque nós somos hoje um dos maiores produtores e nos próximos 10 anos, e Ieda sabe muito bem, na região de Porto Velho também, nós somos um produtor enorme de soja e de outros grãos em geral. E automaticamente, com esse modal logístico, nós conseguimos levar os nossos produtos. Mas só para a Bolívia? Não. Para a Bolívia e para o Porto de Arica, que é um dos maiores portos da América Latina, que lá tem uma carretilha internacional que faz com que a gente pudesse levar nossos materiais para a Austrália, para o Chile, para os Estados Unidos, sem ter que passar pelo Canal do Panamá, que isso, Sérgio Gonçalves sabe muito bem, encarece muito o nosso modal logístico. Pode passar por uma outra coisa que eu volto um pouquinho, que eu queria falar para todos que estão aqui. De Guaiará-Mirim a Rununambaque, 60%, Fabrício, das obras já estão concluídas. Lá na Bolívia, tem uma empresa chamada ABC, que é a mesma coisa que tem o DENIT aqui. As obras de galeria já estão sendo feitas, a pavimentação tem prazo para ser terminado. Então, assim, a Bolívia já está fazendo a parte dela de deixar a viabilidade dessa ponte, de realmente a gente ter um modal logístico. Pode passar. Só para vocês terem uma ideia aqui, a parte da exportação que a gente tem, hoje os percentuais. Pode passar para o próximo slide.
Hoje, aqui no Brasil, nós temos aqui, ó, Bolívia, em relação a ferro, em relação a automóvel, em relação a grãos, em relação a outros produtos. O percentual é baixíssimo que o estado de Rondônia faz essa travessia, 8%, 4%. Com a viabilidade econômica que eu estou falando, esse percentual é para aumentar para 80%, 90%, porque realmente a gente não vai. Hoje a gente tem uma dificuldade enorme. A maior parte dos produtos que vai para a Bolívia é através de um barquinho, não tem nem a balsa com uma viabilidade. Então, assim, eu não estou falando aqui nem de dívida, eu não estou falando nem de questão histórica, eu estou falando de economia. Nosso estado, pode passar para o próximo slide. Nosso estado aí, ó, e não vou falar nem do gás, porque o gás natural é uma questão já... a internacional foi todo um trabalho, mas em adubos e fertilizantes, segundo os dados, 6,3% é hoje o que é importado da Bolívia, 6,3%. O Brasil hoje compra da Rússia, a Rússia compra da Bolívia os fertilizantes, a ureia, sal e tudo mais, para poder vender para nós, sendo que com o modal logístico, que a gente é área de fronteira, esse percentual que a gente tem de 80% de gás poderia ser de adubos e fertilizantes de forma geral. Por que eu trago esse dado econômico? Porque, assim, a gente sabe que toda obra ela tem que ter uma viabilidade. Não adianta a gente falar de obra, é importante a história, mas é importante a economia também. E falando um pouquinho mais, Bolívia, Lebrão sabe muito bem, é um dos maior produtor de ureia e sal. E essa produção de ureia e sal, que é em Bulu-Bulu, que a gente tem viabilidade, que a gente tem modal logístico e a gente tem aqui uma fronteira ao lado que pode ser feita através de uma ponte, de dar viabilidade econômica para o país. E eu não falo de Rondônia, eu falo Mato Grosso, eu falo São Paulo, porque automaticamente quando você consegue ter fertilizante, quando você consegue ter produto químico aqui dentro do Brasil com preço, um menor custo, automaticamente a gente fortalece o agronegócio e a gente melhora a economia do nosso país. Pode passar, já está finalizando. Assim, só para vocês terem uma ideia, olha o percentual baixíssimo hoje das importações comerciais que a gente tem no nosso país e que pode ser mudado através dessa ponte. Pode passar. Rondônia, o Sérgio está aqui, sabe muito bem, produtor de soja, 44%, carne bovina fresca, refrigerante e outra mais, 36%, milho, 7,5%. Se nós tivéssemos nossa ponte hoje, por isso que eu estou fazendo esse apelo econômico, esse percentual de soja e tudo mais, seria triplicado. Nós não estaríamos vendendo só para a Bolívia, nós estaríamos vendendo para o mundo, né? Para toda a Austrália, Estados Unidos, até porque nós baratearíamos o nosso custo, que hoje não tem viabilidade econômica de passar pelo Canal do Panamá pelo custo que o Brasil não tem. Rondônia sabe muito bem que para nós, hoje, Sérgio sabe, que nós temos hoje, se nós tivéssemos hoje esse investimento inicial dos 100 milhões para o início da obra, automaticamente isso em poucos anos seria custeado, porque só o PIB que o Brasil iria aumentar em decorrência do fortalecimento do agronegócio, e eu não estou falando do Brasil inteiro, eu estou falando de Rondônia e Mato Grosso, só nesse sentido, e realmente a viabilidade dos fertilizantes, automaticamente a gente teria uma mudança significativa na economia. Pode passar só para finalizar, para trazer. E aí é triste saber que, em relação a produtos e outros produtos mais, o percentual que a gente tem hoje, Fabrício, é baixíssimo. Sendo que, assim, Maurício sabe muito bem que você de um lado, você tem um modal logístico do lado, e de outro lado, você tem alguém que quer consumir os nossos produtos, e a gente é um dos maiores produtores de grãos e tudo mais, só que a gente só precisa ter viabilidade. Pode finalizar. Só queria agradecer o espaço e dizer para você, Fabrício, e Maurício, parabenizar, mas assim, que a gente possa realmente incluir essa obra no PAC, porque realmente ela vai ter um direcionamento e rapidez, e automaticamente a gente precisa olhar para uma viabilidade econômica para a gente dar passos maiores no nosso país. Obrigada.